Cuba finalmente descobriu que o capitalismo é a solução para todos os seus problemas. Não. Wait. Depois de mais de 60 anos culpando o capitalismo por praticamente todos os seus problemas e tendo seu discurso reverberado pelos revolucionários de apartamento que nunca trabalharam na vida, e gostariam de ter que nunca trabalhar, o governo cubano resolveu permitir justamente aquilo que sempre combateu para se manterem vivendo como realezas: o empreendedorismo, o lucro, a contratação de funcionários, a liberdade para negociar e até a possibilidade de o produtor definir o preço daquilo que produz. Olha que loucura! Como assim? Eu, que produzo um doce de leite, não posso dizer quanto meu doce de leite deve custar. Que absurdo um negócio desses. Mas calma, os comunistas cubanos não acordaram liberais. Os cubanos não colocaram na camiseta de Milton Friedman e saíram pedindo privatizações pelas ruas de Havana. Até porque quando eles fazem isso, muitas vezes eles são presos. Cuba não está fazendo isso porque passou a acreditar na liberdade econômica. Está fazendo porque o Estado cubano já não consegue garantir sozinho nem o básico para a população. Falta comida, falta combustível, falta energia, falta dinheiro, falta tudo. Mas o que não vai faltar é o discurso revolucionário dos nossos revolucionários de apartamento. O Gaivoto, você tem algo? Você tem um carro? Você tem alguma propriedade? Eu tenho um carro. Posso pegar o seu carro e ir pra mim? Não pode. Por quê? Por que eu não posso? Porque eu vendi a minha força de trabalho, que é a única propriedade que eu tenho no capitalismo, para poder comprar esse negócio. E aí é sua propriedade privada, certo? Certo. Esse continua sendo produzido em abundância, afinal, nem o universo é tão infinito quanto a ignorância humana. Diante dessa crise, o governo aprovou um enorme pacote com 176 medidas econômicas, e muitas delas ampliam o espaço de iniciativa privada dentro da economia cubana. Na prática, o regime está dizendo ao povo: durante décadas nós decidimos quem poderia produzir, o que poderia ser produzido, quanto custaria e quem poderia comprar. Não deu muito certo. Então agora vocês estão autorizados a tentar resolver suas próprias vidas, ok? Se virem. Que absurdo, não é mesmo? Deixar você resolver sua própria vida decidindo o que você gostaria de fazer. Desde o fim da União Soviética, Cuba já vinha permitindo algumas pequenas atividades privadas, mas eram tão poucas, mas tão poucas, que é o mesmo interesse que aquela menina que você gosta já demonstrou por você, ou até menos, e fazia isso numa velocidade impressionante, a velocidade de uma tartaruga carregando nas costas toda a burocracia estatal, na mesma velocidade de um web comunista procurando um emprego. Agora, a situação apertou de verdade. A ajuda externa sumiu, diminuiu. A China cansou de sustentar o cunhado vagabundo que vive em casa sem produzir nada, colocando a culpa dos seus fracassos em todo mundo. A economia entrou em colapso e o governo precisou acelerar aquilo que passou décadas tentando evitar. Trabalho, igual aquele web comunista que vive no X. Mas vamos lá, Cuba não abandonou oficialmente o socialismo, mas finalmente admitiu, mesmo sem usar essas palavras, que precisa do mercado para continuar existindo. A revolução prometeu criar um império utópico. 60 anos depois, o império se tornou um casebre e a realidade destruiu a utopia, como ela sempre faz. Mas afinal, qual é o tamanho dessa abertura? Porque
Uma coisa é o governo cubano permitir que alguém venda um bolo na porta de casa. Outra coisa completamente diferente é aprovar 176 medidas econômicas de uma vez, incluindo mudanças que, até pouco tempo atrás, seriam tratadas pelo próprio regime cubano como perigosíssimas ideais capitalistas. E não estamos falando apenas de deixar um cubano vender uma camiseta do Che Guevara para um turista americano revolucionário. Estamos falando de uma abertura de empresas. Exatamente isso. Estamos falando da abertura de empresas privadas maiores, da possibilidade de contratar mais funcionários, da criação de bancos privados, da participação de empresas privadas em negócios estatais, da importação direta de produtos, da comercialização privada de combustíveis e da liberdade para produtores agrícolas definirem seus próprios preços. Sim, meus amigos, Cuba, a grande vitrine do socialismo latino-americano, está permitindo que um produtor escolha o preço daquilo que ele mesmo produziu. Daqui a pouco vão permitir que o cidadão decida onde ele quer trabalhar. Para nós, algumas dessas medidas parecem completamente normais. Você produz alguma coisa, o governo abocanha uma parte, calcula quanto gastou, acrescenta a sua margem de lucro, o governo abocanha a sua parte e depois escolhe por quanto quer vender e o governo abocanha a sua parte novamente. Se o consumidor achar caro, ele não compra. Se ninguém comprar, você abaixa o preço, muda estratégia. Se todo mundo quiser comprar e faltar produto, você aumenta a produção. É assim que as pessoas normais negociam desde que o primeiro sujeito percebeu que poderia trocar uma galinha por um saco de trigo ou por uma pedra que ele achou bonita na caverna do vizinho. Mas no socialismo, até o óbvio precisa ter descoberto depois de décadas de miséria. Vamos imaginar, por exemplo, a minha fábrica de doces. Eu compro leite, açúcar, embalagem, lenha, pago funcionário, imposto, energia, transporte e ainda preciso lidar com uma burocracia que parece ter sido criada por alguém que odeia tanto o empresário quanto o próprio trabalho. Depois de pagar tudo isso, sou eu quem precisa decidir quanto meu doce deve custar. Porque se o preço não cobrir os custos e ainda não deixar lucro ou muito pouco, eu simplesmente não vou produzir, eu não vou querer, eu vou trabalhar para quem produz e não ter todo esse trabalho físico e mental para nada. Eu chego no serviço, bato meu cartão, faço meu serviço bem feito como me prontifiquei a fazer e vou embora. Os problemas da empresa ficam da empresa e são da empresa e não meus. Nada disso é maldade, nada disso é ganância, nada disso é exploração, é matemática básica. Só que o governo cubano achava que podia decidir o preço no lugar do produtor. Não importava quanto ele tivesse gastado, não importava se faltou combustível, se a energia ficou mais cara ou se uma máquina quebrou. O Estado determinava o preço e o produtor que se virasse. E depois disso tudo eles ficavam surpresos quando ninguém conseguiu ou queria produzir. Meu Deus, o que será que aconteceu? É como obrigar alguém a fabricar um produto por R$10 quando ele gasta R$12 para produzi-lo e depois acusá-lo ainda de sabotagem porque ele desistiu do negócio. O sujeito perde R$2 em cada venda e ainda precisa sorrir para a revolução. Agora o regime também pretende permitir empresas privadas com mais funcionários. Isso é gigantesco dentro da realidade cubana, porque uma coisa é tolerar um sujeito trabalhar sozinho, quase escondido, cortando cabelo na sala da própria casa. Outra coisa é permitir que ele cresça, contrate pessoas, invista, compre máquinas e construa uma empresa de verdade. E é justamente o crescimento da empresa que os socialistas mais temem. Eles até toleram o pequeno empreendedor enquanto ele continua pequeno, pobre e dependente. O problema começa quando ele cresce e prova que indivíduos livres conseguem produzir melhor que o Estado. Até bancos privados entraram neste pacote cubano. Olha o tamanho da ironia. O regime que passou décadas dizendo que banqueiros, empresários e investidores eram parasitas agora precisa deles para tentar fazer a economia voltar a funcionar e escaparem do colapso de pobreza total. Ai, meus amigos, a realidade não perdoa.
Também existe abertura para importações diretas, ou seja, em vez de depender de um estado para comprar, distribuir e decidir quem poderá ter acesso aos produtos, empresas poderão buscar diretamente aquilo do que precisam. Que absurdo! Pode parecer uma mudança pequena, só que não dá para esquecer com quem a gente tá lidando. Cuba sempre foi o dono da bola, aquele cara que não deixa o melhor da pelada jogar se não for no time dele, escala quem ele quer, cobra pela pelada, e se o jogo tá ruim para o lado dele, pega a bola debaixo do braço, acaba com a partida e deixa todo mundo sem jogar. Há até a possibilidade de participação privada na comercialização de combustível, justamente o combustível que está faltando para produzir, transportar alimentos e manter a economia funcionando. Essas 176 medidas foram aprovadas por unanimidade e receberam apoio até de Raul Castro, irmão de Fidel Castro e um dos maiores símbolos vivos da Revolução Cubana. Raul Castro apoiando bancos privados, empresas maiores, liberdade de preços e comercialização privada de combustível. Milton Friedman não viveu para ver isso. Talvez porque nem ele imaginasse que a realidade tivesse um senso de humor tão perverso. É claro que Cuba não se tornou uma economia livre da noite para o dia. O governo apenas afrouxou a coleira. Ele ainda não retirou a coleira. O Partido Comunista continua controlando o país, escolhendo os limites dessa liberdade e podendo mudar as regras quando quiser. Mas, para um regime que passou mais de 60 anos tratando o mercado como inimigo, essa abertura é enorme. O governo cubano não está simplesmente abrindo uma pequena janela, está tentando derrubar parte do muro que ele mesmo construiu, porque descobriu que, sem uma saída, também ficará preso se seus aliados retirarem as escadas. E para entendermos o tamanho dessa mudança, primeiro precisamos entender o nível absurdo de controle que existia antes. Porque em Cuba, você podia criar um boi, só não podia decidir o que fazer com ele. Até pouco tempo atrás, um produtor cubano não tinha liberdade nem para bater o próprio boi. Se eu tivesse uma casinha na roça, comprasse um bezerrinho, alimentasse esse bezerrinho, cuidasse dele, esperasse ele crescer e depois decidisse abatê-lo para alimentar minha família, eu não poderia fazer isso. Carne de boi era ilegal para o consumo do cubano. Somente pessoas ligadas ao Estado e turistas podiam consumir carne bovina. O boi era meu, a roça era minha, o trabalho era meu, o prejuízo também era meu, mas o boi era do Estado. No socialismo, aquilo que é seu continua sendo seu apenas enquanto o Estado não decidir o contrário. E não era apenas proibido comercializar carne. Se eu matasse o boi sem autorização, mesmo que fosse para alimentar minha própria família, eu seria preso. É o mesmo que você cobrar um Pix de você mesmo, dar um calote em si próprio, ir no Procon, reclamar da sua pessoa e acabar preso por estelionato. Eu não roubei o boi do vizinho, eu não invadi uma fazenda, não coloquei veneno na carne, não fiz uma rinha clandestina de bois selvagens. Eu simplesmente abati um animal que eu mesmo criei, dentro da minha própria propriedade, usando o meu próprio trabalho. E por isso, eu poderia ser tratado como criminoso. Parece piada, mas esse era o nível de controle estatal em Cuba. E ainda aparece o revolucionário de apartamento sentado no ar-condicionado com um celular produzido por uma multinacional capitalista na mão, dizendo que o problema de Cuba é os Estados Unidos. Estados Unidos? 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 O socialismo precisa controlar até o churrasco, de tanto medo de ser destruído pela liberdade. E, se desse errado, a culpa ainda era do produtor, do capitalismo, dos Estados Unidos, do imperialismo, do clima, da lua, de Mercúrio retrógrado, de qualquer coisa, menos do sujeito que proibiu o homem de vender o próprio boi. E essa proibição só começou a ser flexibilizada em 2021, depois de décadas, graças a uma coisinha chamada pandemia. Mas até essa flexibilização veio acompanhada de condições, autorizações e cotas. Ou seja, o governo não devolveu completamente a liberdade ao produtor, apenas afrouxou um pouco a coleira porque a população já estava ficando sem carne. O socialismo é o sujeito que quebra suas pernas e depois quer
é ser agradecido por lhe entregar uma muleta. E é claro que, quando o comércio legal é proibido, surge o comércio ilegal. As pessoas não deixam de sentir fome porque o Partido Comunista publicou um decreto. Você pode proibir a venda de carne, mas não pode proibir a necessidade de comer. Então, alguém cria o boi escondido, outro abate escondido, outro transporta escondido e alguém compra escondido. Tudo passa a custar mais caro. Boi se torna item de luxo e tudo se torna mais perigoso e tudo fica disponível apenas para quem conhece a pessoa certa ou consegue pagar. Acredite se quiser, existia tráfico de carne de boi assim como existe tráfico de drogas no nosso país. Depois o governo chama isso de ganância, sabotagem e mercado negro. Mas quem criou o mercado negro foi o próprio Estado. O mercado clandestino nasce quando o governo proíbe duas pessoas de realizarem voluntariamente uma troca que interessa às duas. Uma tem carne, a outra tem dinheiro e está com fome. As duas querem negociar, mas surge um burocrata que não criou o boi, não alimentou o boi, não transportou a carne e provavelmente nunca pisou numa roça para dizer que a negociação é proibida. E o web comunista chama isso de organização racional da economia. Racional para quem? Pro boi? A carne bovina é apenas o exemplo mais absurdo e fácil de entender, porque até a pessoa que nunca abriu um livro de economia percebe a loucura. Se o produtor não pode decidir o que fazer com aquilo que produz, então aquilo nunca pertenceu a ele realmente. E se produzir mais não melhora a vida do produtor, por que ele vai produzir mais? Se criar bois dá mais trabalho, mais gasto e mais risco, mas o Estado continuará decidindo quando ele poderá vender, quem deverá vender e quanto receberá, o produtor fará apenas o mínimo necessário, ou não fará nada. Não porque é preguiçoso, mas porque não é um idiota. Nenhuma sociedade prospera tratando o produtor como criminoso e o Estado como ídolo. Agora, depois de décadas perseguindo quem queria produzir, vender, lucrar, o governo cubano decidiu e descobriu que precisa exatamente dessas pessoas para colocar comida na mesa da população. O mesmo homem que ontem poderia ser preso por vender carne, agora é chamado para ajudar a salvar a economia. Não porque o regime aprendeu a respeitar a propriedade privada, não porque descobriu a liberdade, e muito menos porque passou a admirar um empreendedor. É porque a geladeira ficou extremamente vazia. Não é um ato de libertação, é um ato de autossalvação da burguesia cubana. O caso do boi não era uma loucura isolada, era apenas uma parte de uma economia em que o Estado queria decidir praticamente tudo. O governo determinava quem poderia produzir, o que seria produzido, quanto deveria ser produzido, por qual preço seria vendido e quanto chegaria e custaria isso à população. Ou seja, de um lado controlava quem produzia, do outro controlava quanto cada família conseguiria consumir. Imagine um burguês do Estado chegando a uma padaria e decidindo quantos pães o padeiro deve produzir, quanto eles devem custar e para quem eu posso vendê-los. Ele não sabe o quanto foi pago no trigo, no açúcar, no leite, na embalagem, no combustível ou na energia. Não conhece os clientes e nunca vendeu um pão na vida, mas por algum motivo acredita que sabe administrar a padaria melhor que o padeiro. Esse era o grande plano: substituir milhões de pessoas tomando decisões sobre suas próprias vidas por alguns burgueses do Estado tomando decisões por milhões de pessoas. E então todos ficaram surpresos quando deu errado. Quem poderia imaginar, não é mesmo? O planejamento central fracassa por um motivo muito simples. Nenhum governo consegue conhecer as necessidades de milhões de pessoas ao mesmo tempo. A demanda muda, os custos mudam, a produção muda. Em uma cidade pode estar sobrando arroz, em outra pode estar faltando. Um produtor perde uma safra, outro descobre uma maneira mais barata de produzir. São milhões de informações mudando todos os dias, a todo momento. É justamente o preço que transmite essas informações. Se um produtor começa a faltar, o preço sobe. Se o produtor percebe que existe uma demanda e tem incentivo para produzir, ele produz mais. Se ninguém quer comprar, o preço cai e ele precisa mudar sua estratégia. Mas quando o Estado controla o preço, ele destrói esse sinal. É como arrancar o painel do carro e depois ficar surpreso quando o motorista não sabe que acabou a gasolina. O burguês do Estado não sabe
sabe onde está faltando produto, onde existe demanda, nem onde vale a pena investir. Mesmo assim, decide tudo, e quando a prateleira fica vazia, culpa o produtor, o comerciante, o capitalismo, os Estados Unidos e, se for necessário, até o alinhamento dos planetas. Todo mundo é culpado, menos o sujeito que queria controlar tudo. E agora, chegamos à maior ironia dessa história. Durante décadas, o governo cubano tratou o empresário como explorador, o lucro como pecado e o mercado como inimigo da população. Mas quando faltou comida, combustível, energia e dinheiro, quem o governo chamou para tentar resolver o problema? O empresário. Pedem socorro ao capitalismo. É claro que o regime não vai aparecer na televisão e dizer: opa, tudo bem? Fizemos besteiras durante 60 anos. Governo nenhum admite fracasso com tanta facilidade, muito menos um comunista. Mas essas medidas dizem isso por ele. Quando Cuba permite que indivíduos produzam, contratem funcionários, negociem e definam seus próprios preços, o governo está admitindo que não consegue mais suprir a população sozinho. Está dizendo ao cubano: olha, eu tentei controlar a sua vida inteira e não consegui colocar comida na sua mesa, me desculpem. Agora você está autorizado a tentar resolver o problema, hein? O Estado, que prometia cuidar de todo mundo, agora precisa que cada indivíduo cuide da própria vida e ainda ajude a salvar o regime que o impediu de fazer isso durante décadas. Primeiro chamaram o empresário de parasita, depois destruíram a economia e quando a geladeira ficou vazia, pediram um parasita que trouxesse o jantar. Existe apenas um pequeno problema. Cuba está tentando abrir sua economia em um país onde falta praticamente tudo. Não adianta permitir que o cubano plante mandioca se ele não tem combustível para o trator, energia para ligar uma máquina ou transporte para levar a mandioca até a cidade. Em julho, a rede elétrica cubana entrou em colapso 3 vezes em apenas 9 dias. Os Estados Unidos cortaram o petróleo venezuelano e passaram a pressionar outros países a não fornecer combustível para a ilha. A Rússia enviou um navio com petróleo, mas aquela carga correspondia a apenas 1/8 da necessidade mensal de Cuba. A China está financiando parques solares, mas painel solar não coloca caminhão na estrada da noite para o dia. Ou seja, a liberdade econômica pode finalmente soltar as mãos do cubano, mas não consegue encher um tanque vazio. Depois de 6 décadas desmontando a capacidade produtiva do país, não basta publicar um decreto dizendo: agora podem produzir. Cuba não tem tecnologia, não tem estrutura. Cuba foi desmanchada e sugada por décadas pelo Estado burguês. Destruir uma economia pode ser rápido. Reconstruí-la exige tempo, dinheiro e principalmente confiança. E aqui precisamos deixar uma coisa clara. Os Estados Unidos agravaram, sim, e muito a crise atual de Cuba. Cortar o fornecimento venezuelano e ameaçar com sanções outros países que enviem petróleo para a ilha, obviamente piora a falta de combustível e os apagões. Mas as medidas americanas de 2026 não podem explicar 6 décadas de decadência. Os Estados Unidos não proibiram o cubano de vender o próprio boi, não decidiram o preço da mandioca, não impediram o produtor de contratar funcionários, não construíram um planejamento central e também não transformaram o lucro em crime. A rede elétrica cubana já era velha e já estava em colapso antes desse novo bloqueio. A produção já era baixa, as máquinas já estavam ultrapassadas e o país já dependia do petróleo enviado por outros governos. Os Estados Unidos jogaram combustível sobre o incêndio, mas quem passou décadas acumulando a palha seca dentro da própria casa foi o regime cubano. Se uma economia só funciona quando a Venezuela entrega petróleo barato, a Rússia manda navio e a China equipamentos, então ela não funciona. Ela apenas sobrevive de favor e a China se cansou desses favores. Cuba não abriu sua economia porque finalmente reconheceu a superioridade do capitalismo. Abriu porque ficou sem alternativa. A China não abandonou Cuba. Continua enviando ajuda, alimentos e equipamentos para energia solar, mas também não entregou um cartão de crédito sem limite para o cunhado revolucionário continuar gastando sem produzir. A China não aguenta mais o socialismo de apartamento que só quer ganhar sem trabalhar. Até a China se cansou dessa patifaria burguesa. A Rússia também possui seus próprios problemas, suas próprias guerras e suas próprias contas para pagar. Ela
quer que Cuba, nesse momento, há muito tempo, se vire. Cuba não ficou completamente sem amigos. Ficou sem alguém disposto e capaz de ficar pagando a sua conta. A China até é capaz, ela só não quer mais. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos fecharam ainda mais a torneira do combustível e aumentaram a pressão sobre o regime cubano. Foi então que o governo cubano olhou para o cidadão que passou décadas explorando, impedindo de trabalhar livremente e disse: "Companheiro, acho que chegou a hora de você começar a produzir." Eu tentei imitar o Lula, sinto muito, minha imitação é péssima, mas não é uma conversão ao livre mercado. Cuba está provando um desespero com muito medo de outra revolução. E dessa vez é o Estado comunista que seria decapitado em praça pública. O capitalismo pode ajudar Cuba, mas para isso o governo precisará fazer algo que nunca gostou de fazer: dar liberdade ao povo cubano. Não basta permitir que uma empresa seja aberta hoje. O empresário precisa saber se continuará sendo dono dela amanhã. Quem investirá dinheiro em uma fábrica se o governo puder voltar a controlar os preços? Quem comprará máquinas se uma nova regra puder proibir o negócio? Quem colocará seu patrimônio em Cuba sem saber se poderá retirar o lucro ou se tudo será confiscado novamente? O capital não é um revolucionário de apartamento, ele não sobrevive de discurso, esperança e foto do Che Guevara. Ele precisa de regras, contratos e segurança. O mercado poderá aumentar a produção, mas a confiança não nasce com um decreto. Depois de décadas roubando a bola, furando a bola e expulsando os jogadores, o governo cubano agora promete que dessa vez deixará todo mundo jogar. Resta saber quem será o primeiro idiota a acreditar. E o próprio governo cubano deixa isso muito claro. Cuba não está abandonando o socialismo. O regime afirma que continuará preservando a propriedade estatal sobre os principais meios de produção e que o mercado será apenas incorporado e regulado pelo planejamento socialista. Traduzindo para o bom português, o empresário poderá trabalhar, investir, produzir, contratar funcionários e gerar riqueza, mas o Partido Comunista continuará decidindo até onde ele poderá crescer e quando essa liberdade terminará. Eles querem a produtividade do capitalismo sem permitir a liberdade que produz essa produtividade. Querem que o empresário plante, cuide, colhe e venda, mas a rocinha continuará pertencendo ao Estado e o partido continuará sentado em cima do trator. Cuba não quer entregar o controle do mercado. Os burgueses do Estado têm medo de perder toda a luxúria que conquistaram, têm medo de perder o poder, mas se realmente começarem a se abrirem ao mercado, é um caminho sem volta. A ditadura pode até continuar, mas não há como voltar. Depois de mais de 60 anos combatendo a propriedade privada, o lucro, o empreendedorismo e a liberdade econômica, o governo cubano agora depende justamente dessas forças para continuar existindo. Primeiro disseram que o empresário era um explorador, depois impediram que ele produzisse, controlaram seu preço, limitaram seu crescimento e tomaram suas propriedades. Quando a comida desapareceu, o combustível acabou e a luz apagou, pediram socorro ao capitalismo e disseram: "Companheiro, precisamos que você salve a revolução." Sabe aquele web comunista que diz que Cuba só fracassou por causa do embargo americano? Quando ele culpa o embargo por absolutamente tudo, sem perceber, admite algo devastador para ele. Depois de mais de 60 anos de revolução, Cuba ainda não consegue sustentar o próprio sistema sem depender de petróleo estrangeiro, crédito estrangeiro, comércio internacional e agora da iniciativa privada que passou décadas perseguindo. Pois é, o argumento é ainda mais engraçado do que parece. Segundo essa defesa do web comunista, o socialismo cubano funcionaria perfeitamente, desde que pudesse comprar dos capitalistas, vender para os capitalistas, receber investimento dos capitalistas, usar a tecnologia dos capitalistas e conseguir crédito nos bancos capitalistas. Sim, o embargo americano existe e foi criado para prejudicar Cuba. Negar isso seria propaganda, mas usar o embargo para explicar todo o fracasso cubano também é propaganda. E existe outro pequeno detalhe: Cuba nunca foi proibida de negociar com todo mundo capitalista. Negociou e continua negociando com a União Europeia, Canadá, México, Brasil e vários outros países. Até
Até dos próprios Estados Unidos, Cuba continua importando determinados produtos. O embargo prejudica Cuba? Claro que prejudica. Dificulta pagamentos, encarece transporte, afasta empresas e limita o acesso ao mercado americano. Mas ele não cercou a ilha com uma redoma de vidro nem proibiu o restante do planeta de negociar com os cubanos. Portanto, quando o web comunista diz que Cuba só não prosperou porque foi impedida de negociar livremente com os capitalistas, ele acaba admitindo exatamente aquilo que passou a vida inteira tentando negar. O socialismo cubano precisa do capitalismo para funcionar. Então, no fim, todo sonho socialista precisa do mercado capitalista, do investimento capitalista, da tecnologia capitalista e do consumidor capitalista. Aparentemente, a gloriosa economia socialista consegue abolir o capitalismo, só não consegue sobreviver sem ele. E ainda existe um embargo que nossos revolucionários de apartamento convenientemente esquecem, o embargo criado pelo próprio governo cubano contra o povo cubano. Não foram os Estados Unidos que proibiram o cubano de vender o próprio boi, contratar funcionários, definir preços, abrir empresas ou negociar livremente com outro cubano. Washington criou um embargo contra Cuba. A Havana criou um embargo contra o próprio cidadão. O primeiro dificultou o comércio exterior. O segundo estrangulou a produção dentro da ilha. E adivinhe qual deles o web comunista jamais quer discutir. Cuba finalmente descobriu a verdade mais humilhante para qualquer socialista. Sem o capitalismo, o socialismo não consegue sobreviver. Chamar o capitalismo para pagar a conta. Agora, só falta descobrirem que quem paga a conta também costuma querer sentar à mesa. E se ficou até aqui, compartilhe esse vídeo, deixe um like e um comentário para ajudar a chegar mais gente. E se inscreva no canal. Até a próxima!